Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Muay Thai. Vocês apreciam exercícios de grande definição muscular? O Muay Thai é uma modalidade de luta, então um exercício que ele trabalha muito com essa questão da definição muscular. Vocês sabiam que além de emagrecer, essa luta também tem grande capacidade de trabalhar os músculos, tanto inferiores quanto superiores? Então, se nós olharmos as animações aqui, né, elas mostram duas lutas de Muay Thai. Inclusive, vocês sabiam que as mulheres também podem lutar o Muay Thai? Antigamente, modalidade que era mais restrita aos homens, e hoje em dia não, tanto as mulheres como os homens participam dessas disputas, dessas lutas. E é um exercício muito bom, tanto para você definir a tua musculatura, quanto para o emagrecimento. Então, nós costumamos dizer que a luta de Muay Thai é praticar, se exercitar, participar dos treinamentos para o Muay Thai é muito completo. Ela trabalha tanto na parte cardiovascular, auxiliando também o emagrecimento, quanto na parte da definição de musculatura. O que nós temos como objetivo, então, nas aulas de hoje? Conhecer elementos históricos e os principais fundamentos técnicos do Muay Thai e reconhecer algumas das regras básicas dessa modalidade. E a origem? Normalmente, quando nós pensamos em lutas que não são tão conhecidas para nós temos que retomar um pouquinho essa questão da origem. Algumas lutas, quando nós falamos, tipo judô, sumô, nós já associamos aos japoneses, a uma origem japonesa. Porém, outras lutas, muitas vezes a gente não sabe de onde veio. E é o caso do Muay Thai. Vocês já conheciam a origem do Muay Thai, por exemplo? Então, é uma arte marcial tailandesa. Ela vem lá da Tailândia, então, e data de mais de 2.000 anos de idade. Uma luta muito antiga. A origem do Muay Thai confunde-se com a origem do povo tailandês. Então, desde que surgiu o povo tailandês, desde que tiveram lá as migrações territoriais, já tinha a questão da luta similar a essa luta que nós conhecemos como Muay Thai hoje em dia. E existem várias versões, então, sobre a origem dessa luta do Muay Thai. Como que teria surgido, por que teria surgido? Ela apresenta mais de uma versão sobre como que surgiu. Tá? Então, segundo os tailandeses, a origem do seu povo é a província de Yunnan, nas margens do rio Yangtze, na China central. Porém, muitas gerações atrás, eles migraram da China para o local onde atualmente é a Tailândia, em busca de liberdade e de terras férteis para a agricultura. Então, eles vinham lá da China, era um povo que ocupava o território da China central, mas que acabaram migrando para uma outra região. Nós já sabemos que isso antigamente era muito comum, fosse em busca de terras para cultivo, fosse em busca de liberdade para se desprender de algum domínio, de algum governante que não era ideal para eles, eles acabavam migrando muito. E nessa migração eles ocuparam o território que hoje nós conhecemos como a Tailândia. Para sua proteção, criaram um método de luta chamado Chupasart, que é esse método de lutas, então, que ele emprega muitos chutes, socos e que se assemelha, que é lá os primórdios do Muay Thai. Então, ele se assemelha muito ao Muay Thai que nós conhecemos hoje em dia. No início, ele era muito parecido com o Kung Fu chinês, principalmente, né, um fato normal isso, se a gente levar em consideração a origem do povo tailandês. Esse povo tailandês que migrou da China central, então, e tinha nessa luta uma semelhança muito ali incrível com o Kung Fu chinês. Ao longo do tempo, ela foi desenvolvendo de uma outra forma, mas dada a característica do seu povo ter vindo da China, então, no início, ela era muito semelhante ao Kung Fu. O antigo Muay Thai utilizava-se de golpes com as palmas das mãos, ataques com as pontas dos dedos, imobilizações e mão em garras para segurar o oponente. Com o tempo foi modificando-se e transformou-se no estilo de luta que é difundido atualmente. Então, como várias modalidades de luta, como que nós conversamos, né? O Muay Thai também, ele teve uma origem, ele empregava alguns golpes e com o tempo, com a evolução das populações, com a evolução dos treinamentos, ele mudou até se tornar o movimento de Muay Thai, os golpes que nós conhecemos hoje em dia.
E no Brasil, então, como que surge o Muay Thai no Brasil? Em 1979, Nélio Naja introduziu o Muay Thai, na época mais conhecido como boxe tailandês no Brasil. Então, quando o Muay Thai vem para o Brasil, lá final da década de 70, começo da década de 80, as pessoas conheciam mais como boxe tailandês do que como Muay Thai, depois que a nomenclatura foi mudando. Em 1980 foi fundada a primeira associação de Muay Thai, onde tinha como presidente o grão-mestre Flávio Molina. Em 1981 teve o primeiro campeonato interestadual, no Rio de Janeiro. Ele era interestadual e contou com a presença de 2 estados, o Rio e o estado do Paraná, sendo representado pela cidade de Curitiba, sendo que a sede saiu campeã na ocasião. Então, nessa ocasião, lá em 1981, nesse primeiro campeonato, quem acabou sagrando-se campeão foi o estado do Rio de Janeiro. Nós temos as entidades aqui, então, em 1995 foi criada a Federação Internacional de Muay Thai e em 94 a Confederação Brasileira. Lembrando, nós sempre conversamos sobre isso, né? A questão da esportivização e essa presença de federações, confederações, que é sempre muito importante para que uma modalidade seja considerada esporte. Ela que dá esse pontapé inicial, que institui as regras, essas regras que vão ser comuns em qualquer lugar que essa luta seja praticada. Qual que é a área de combate do Muay Thai, então? Existem alguns tamanhos aceitos e são analisados antes de cada competição. Então, ele tem algumas medidas mínimas e máximas e as competições, elas analisam daí se aquele tamanho vai ser aceito, fazendo até uma relação igual ao campo de futebol. Alguns campos de futebol, se vocês repararem, são maiores, alguns menores, porque eles estão dentro das medidas que são aceitas. E a mesma coisa acontece com a área de combate ali para a disputa do Muay Thai. Tem uma medida máxima, uma medida mínima que é aceita, e muitas vezes as disputas ocorrem numa medida intermediária ali. Cabe às comissões organizadoras daí analisarem se é possível essas medidas, se elas se enquadram dentro do que é aceito. E a duração da luta? Quanto tempo dura uma luta de Muay Thai? Então é interessante nós observarmos que ela tem uma diferença entre os amadores e entre os profissionais. Todos os rounds vão valer ponto, porém, nos amadores, adultos são 3 rounds de 3 minutos cada. Já menores de idade, são 2 ou 3 rounds de 1 minuto cada. Então a duração ali para os menores de idade ela é um pouquinho menor. Já para atletas profissionais, eu posso ter até 5 rounds, então são lutas um pouquinho mais longas, né? De 3 minutos por 2 minutos de intervalo. Então eu vou ter esses 3 minutos também, sempre respeitando 2 minutos de intervalo entre os rounds, isso numa disputa profissional. De novo, uma imagem de uma luta feminina, isso é muito importante na questão da gente desmistificar, então, que muitas vezes pensava-se que as mulheres não poderiam lutar, praticar esse tipo de modalidade, e hoje já estão incluídas, participam de diversos campeonatos, inclusive de campeonatos muito famosos, elas estão sempre presentes hoje em dia. Como que funciona a pontuação, então? Em caso de considerável vantagem para um atleta sobre o outro, mas sem ter uma queda, essa pontuação vai ser 10-9 dentro do round. Uma ampla vantagem e sem a queda, a pontuação vai ser 10-8 dentro desse round. Em caso de considerável vantagem e além dessa considerável vantagem, a aplicação de uma queda, deve-se conceder a pontuação de 10-7. Em caso de vantagem e aplicação de 2 quedas, a pontuação vai de 10-6. Lembrando que essa pontuação é sempre presente dentro de todos os rounds, a pontuação máxima e mínima ali para cada participante. Como vencer, então? Nós já estamos vendo um gifzinho ali, uma imagem, né, de uma aplicação de um golpe, de um chute que derrubou o oponente, então foi uma queda, e eu tenho algumas formas de vencer a luta. Então, se você aplicar 3 quedas no mesmo round, é considerado nocaute técnico, tá? Tem o nocaute por contagem, que é quando você derruba o teu adversário, esse adversário cai e após a contagem de 10 segundos ele ainda não conseguiu levantar.
ou obter a maior pontuação no final dos rounds. Então, se não teve nocaute técnico, se não teve o nocaute pela contagem, ao final dos rounds dessa disputa, vai fazer a contagem. Todos aqueles pontos que nós falamos ali, 10-9, 10-7, 10-6, faz-se a contagem para chegar ao vencedor no final da luta. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal. Quais são as formas de pontuação aplicáveis no Muay Thai e como elas se caracterizam? Lembram então que nós falamos agora há pouco sobre toda essa pontuação, né? Tem várias formas de pontuar e como que elas se caracterizam? Façam aí as anotações de vocês e daqui a pouquinho nós voltamos a conferir a resposta. Voltamos, pessoal. Conseguiram lembrar todas essas formas de pontuação? Vamos conferir? Então, nós temos essa sugestão de resposta para vocês, né, sobre toda essa pontuação.
Com uma vantagem considerável e sem aplicação de quedas, essa pontuação fica em 10/9. Ampla vantagem e sem a queda fica em 10/8. Com uma considerável vantagem e uma queda fica 10/7. E com vantagem mais aplicação de 2 quedas, então essa pontuação fica 10/6 dentro do round. Lembrando da importância de manter essa pontuação, porque se a luta não termina por nocaute, então o que vai valer é a pontuação final, ao final de todos os rounds. E a graduação, essa graduação ela é no Brasil. Então essa forma de graduação que eu vou explicar para vocês agora, ela funciona somente aqui dentro do Brasil. É uma corda no braço, e essa corda no braço ela vai desde a corda branca, passando pela corda branca com ponta vermelha, migrando para vermelha, vermelha com ponta azul clara e azul clara com a ponta azul escura. Então, como nós vemos pela imagem aqui, ela vai ter essa graduação indicada nessa cordinha amarrada no braço. E mais uma vez, uma graduação então que ela vai funcionar somente aqui no Brasil. A azul escura ela dá a característica de instrutor. Azul escura com uma ponta preta, um instrutor master. A preta inteira, professor. Preta com branca, mestre. Preta, branca e vermelha, grão-mestre, que é a maior graduação que você pode obter, tá? Então, em outros lugares do mundo, em outros países, não existe dessa forma, bem com essa fita presa no braço. Essa graduação é uma coisa que foi instituída aqui dentro do Brasil para a identificação até chegar na identificação do grão-mestre. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal. Analise as imagens abaixo e responda quais os golpes que podemos identificar. Então, analisando essas duas imagens de luta de Muay Thai, nós conseguimos identificar golpes diferentes. Até que tá fácil, tá simples de identificar esses golpes, não é mesmo, pessoal? Eu vou dar um tempinho para vocês, analisem bem, vejam nas imagens, uma usa mais membros superiores, a outra usa mais membros inferiores, a outra é mais membros superiores. Analisa com calma ali para ver quais são esses golpes. Anota no caderno que nós já voltamos conferir.
Voltamos, pessoal. E aí, tranquilo esse, né? Quais são os golpes que nós conseguimos identificar aqui? Vamos ver então. Até, gente, nós temos um gifzinho ali que mostra esses dois golpes de novo. Então, essa animação que num primeiro momento mostra a joelhada e num segundo momento a cotovelada, que são os mesmos golpes que nós mostramos na imagem anterior, não é mesmo, gente? Muito importante observar, então, que são golpes que são válidos na luta de Muay Thai. Muito importante desenvolver, então, tanto força, potência de membros inferiores como de membros superiores, porque nós vamos usar tudo isso na luta de Muay Thai. Se lembrarmos o que eu falei no começo da aula, então, aquela questão de uma luta muito completa. Eu uso força de membros superiores, membros inferiores, eu tonifico, eu fortaleço a minha musculatura, além de ser uma modalidade que ela traz essa característica de queima de gordura, então que vocês também emagrecem. Só pela imagem nós podemos ver que realmente é uma luta muito dinâmica, nós temos ela como uma luta muito completa, muitas pessoas acabam procurando as academias para o treino de Muay Thai justamente por isso. Além de ser uma forma ali de desenvolver uma luta que pode ajudar na defesa pessoal, autodefesa, você tonifica teu corpo, você emagrece e você se diverte. O que nós estudamos então na aula de hoje? O Muay Thai, que significa arte livre, conhecido como Thai Boxing em alguns países como os Estados Unidos e Inglaterra, e no Brasil conhecido como boxe tailandês. Nós temos alguns golpes para atacar, como o ataque com punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés, e defendemos com movimentos de bloqueio na hora de receber a parar esses golpes. As joelhadas somente são permitidas para atletas profissionais e as categorias, ali no caso as categorias de peso, variam. Então elas variam de acordo se é uma luta amadora ou uma luta profissional, ela vai ter diferentes graduações ali de peso. Para quem tiver curiosidade e quiser conhecer um pouquinho mais da modalidade, então eu deixo alguns exemplos de vídeo que vocês podem pesquisar. As referências do que nós utilizamos na aula de hoje. E é isso, nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.